Boa tarde, minha equipe fica com o tema Tecnologia de Processamento de Queijo Coalho. Discentes: Evelyn Neiva, Lívia Fernandes, Jéssica do Carmo, Karine Teixeira e Raíssa Clara Frita, da turma Agroindústria B. Definição do queijo coalho: queijo que se obtém por coagulação do leite por meio do coalho e outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não pela ação de bactérias lácteas selecionadas, e comercializado normalmente com até 10 dias de fabricação. Segundo o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade Constante da Instrução Normativa número 30, de 26/6/2001, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Matéria-prima do queijo. O leite cru é formado de água, proteínas, gordura, lactose e apresenta no momento da ordenha um pH próximo ao da água, ou seja, de 6,5 a 6,8, com baixa acidez. Sua temperatura de 37 graus Celsius no momento da ordenha é outra condição favorável para a multiplicação bacteriana. Análise sensorial. As características sensoriais do queijo de coalho são diretamente ligadas ao tipo de processo empregado na fabricação, como adição ou não de fermento lácteo, tempo e temperatura de cozimento da massa, pH de desoragem, tipo de salga, temperatura de pasteurização. Fluxograma do queijo coalho. A primeira etapa é a recepção do leite. Antes de ser processado, o leite deve ser pesado e em seguida filtrado ou coado em equipamentos para esse fim. Na pasteurização, o leite deve ser pasteurizado a temperatura de 62 a 65 graus Celsius, onde a pasteurização lenta, e a 72 graus Celsius durante 15 segundos na pasteurização rápida. Adição de fermento, cloreto de cálcio e coalho. Usar sempre o coelho industrial em pó em líquido e seguir as recomendações do fabricante. A adição de cloreto de cálcio serve para complementar a quantidade de cálcio perdida durante a pasteurização. A cultura láctica serve para obter o sabor e aroma desejado, mas devem ser tomadas precauções para que o pH do produto não seja inferior a 5,8. Na coagulação, o leite deve descansar por 60 minutos para a formação da coalhada, onde o leite deve ser centrifugado. Essa coagulação deve ser feita em um tanque de aço inoxidável. O corte da coalhada acontece quando estiver no ponto de corte, firme e brilhante. Quebre com a lira. Usa-se a lira vertical e depois a horizontal, obtendo cubos com aresta de 1,5 a 2 centímetros. Após o corte, deixar descansar por 3 a 5 minutos. Na mexedura, acontece com a ajuda de um garfo ou uma pá. Essa agitação é feita para evitar que os cubos se precipitem ou se fundam, o que dificultaria a remoção do soro. Deixar descansar novamente até que toda a massa assente no fundo do tanque. Cozimento da massa. Após o final do cozimento, chamado ponto da massa, pode ser determinado apertando um pouco da massa na mão até formar um aglomerado. Estará no ponto quando esse aglomerado quebrar sob a pressão de seus dedos e formar pequenos grãos que se separam facilmente. No processo da salga, retira o soro restante e adiciona o sal. Essa quantidade de sal deve ser entre 1 a 2% do volume do leite. Na enformagem, coloca a massa em formas, preferencialmente de plástico, forrada com escorredores para evitar que a massa do queijo grude na parede. Prensagem e viragem. A prensagem deve ser realizada em prensa manual, individual ou coletiva. Após um tempo pré-determinado, os queijos devem ser virados, retirando-se as lascas e recolocados na prensa. A maturação é realizada para desenvolver aroma e sabor. O queijo coalho ele deve ser fermentado em câmara refrigerada e deve ser constantemente virado. Embalagem e armazenamento. Embalar os queijos em embalagens plásticas contendo a data de fabricação, validade e os dados completos do produtor. E a armazenagem deve-se estocar o produto sobre refrigeração, a temperatura de 10 a 12 graus Celsius, até sua distribuição e comercialização. Os equipamentos e utensílios necessários para a produção de queijo coalho são os seguintes:
filtro, tanque para produção de queijo, mesa de aço inoxidável com rodízios, formas com dessoradores, liras horizontais e verticais, pás, garfos, prensa, termômetro de álcool digital, refrigerador horizontal, embaladeira a vácuo, mas pode ser opcional. Boas práticas de fabricação do queijo coalho. Os queijos são produtos altamente manipulados e estão sujeitos à contaminação cruzada de diferentes fontes, podendo ser agravadas quando processados com leite cru. Neste contexto, os produtores de queijo devem utilizar técnicas de processamento que assegurem sua qualidade, ou seja, seguindo os critérios estabelecidos pelas legislações vigentes. Destaca-se que as instalações onde o alimento será manipulado deverá dispor de abastecimento de água potável e sua estrutura deve garantir sua operação aconteça em condições ideais de higiene. O trabalhador da queijaria deve estar adequadamente vestido com uniforme, botas, luvas, toucas e máscara de proteção. No armazenamento, peças são acondicionadas em um local seco, bem higienizado e climatizado. Ao serem transportados, os queijos devem estar devidamente embalados e serem acondicionados em recipientes limpos e em veículos fechados, sem a presença de outros produtos.